TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje o tema que eu trouxe é quando a vontade é servir. E porquê que eu trouxe este tema? Porque ao longo dos nossos estudos, mesmo no nosso dia-a-dia, nós temos percebido que servir tem sido um verbo muito difícil de ser conjugado. Porquê? Porque todos nós apreciamos ser servidos, mas é muito mais difícil nós queremos servir. Temos muito exemplo das crianças que gostam da atenção e de ser servidas, gostam de pedir coisas e que essas coisas lhes sejam dadas de forma rápida, e muitas vezes nós acabamos por nos comportar como essas crianças. E contudo, nós temos o exemplo de Jesus, que nos ensinou exatamente o contrário. Que quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que servir, em vez de ser servido. E é sobre isto que nós vamos falar ao longo desta horinha. Então vamos à nossa base, começar com a nossa base, porque nós vamos falar, como vocês viram, o tema é quando a vontade é servir. Então há aqui um encadeamento. Primeiro vamos falar da vontade, depois da boa vontade e depois no final de servir. E no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós temos aqui um ponto que é o 12, que fala sobre a beneficência, que nos diz assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade. E quando ele aqui fala sobre a boa vontade, é que nós temos numerosos exemplos de como nós precisamos de ajudar os outros, de servir os outros, de alguma maneira, para podermos acabar por ser bons e caridosos. Nós sabemos que existe aquela frase-chave do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. E quando ele fala nesta caridade, não é a caridade da esmola, muito pelo contrário. A verdadeira caridade é de nos doar aos nossos semelhantes. E que vai bater nesta outra, que é amai-vos uns aos outros, porque na quinta-feira, quem cá esteve, viu que a palestra foi sobre as felicidades. E nós andamos sempre à procura da felicidade, mas procuramos muitas vezes nos sítios errados. E nós precisamos de nos doar para conseguirmos efetivamente ser felizes. Eu dou sempre este exemplo, mas eu acho que é o exemplo. A tarefa é tão bonita e uma pessoa sai de lá com tanta coisa que é o exemplo perfeito do que eu estou a dizer. Quem costuma ir à festa de Natal do bairro? Nós vamos entregar presentes, mas o que nós trazemos é muito mais do que isso. Nós trazemos uma felicidade tão grande no nosso coração de poder dar. É verdade que é algo material, mas a retribuição das crianças, seja neste momento por causa das marchas só conseguimos ver os olhos, mas com base no anterior, seja um obrigado, seja um agarrarem-se aos presentes, seja abrirem o presente, como já aconteceu, e quem sabe, quem já foi, mas os presentes são embrulhados por cada pessoa que o dá e nós lá distribuímos aleatoriamente. Ouvir uma criança agarrada ao presente, que era uma boneca, e a dizer assim: era mesmo esta boneca que eu queria, a alegria que nós trazemos é muito grande. E é aí que nós percebemos que realmente a verdadeira felicidade está em doarmos-nos aos outros. E mais à frente, muito mais à frente, no capítulo 28, na coletânea das preces espíritas, existe uma parte muito pequenina de uma prece que eu retirei só isto. Diz assim: Deus não pede o impossível, o que Ele quer é a boa vontade. Porquê é que eu achei isto muito importante?
Porque nós estamos numa fase de evolução em que ainda somos muito imperfeitos. Ainda não é intrínseco em nós, não está intrínseco em nós darmos assim, com uma facilidade como nós temos em respirar. E o que eles pedem é que nós tenhamos neste momento, sabendo as nossas dificuldades, sabendo as nossas limitações, o que ele nos pede é boa vontade. E muitas vezes nem isso nós temos. A boa vontade de querer ajudar, a boa vontade de nos querer melhorar, a boa vontade de querermos seguir em frente. Indo ao livro Rumo Certo, de Chico, existe um capítulo que diz: decisão e vontade. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Muitas vezes o que acontece é como aquelas, agora que estamos no início do ano, aquelas listas que nós fazemos de tudo o que queremos fazer em 2022. Isto no dia 1 de janeiro. No dia 31 de janeiro, já metade delas já foram à vida. Isto funciona com o nosso dia-a-dia. Nós colocamos à disposição ou pedimos ajuda ao mais alto para nos tentar encaminhar, e quando as coisas aparecem à nossa frente, nós somos os primeiros a nos descartar. Ou porque eu tenho muita coisa para fazer, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu tenho família, ou porque tenho muito trabalho e agora não dá. E se nós formos, agora não me lembro qual é o livro que eu li a história, porque é assim, para fazer uma palestra nós lemos muita coisa, depois temos que condensar tudo numa hora, não é? Mas era um livro que falava de uma senhora que era médium, veio com o trabalho de ser médium. Então ela dizia que precisava para poder trabalhar e doar-se de si, ela primeiro precisava eu já não me lembro a ordem, mas precisava de ajuda para as coisas se estabelecerem em casa. Veio o amigo espiritual e ajudou. Quando disse que já estava feito: mas para isso eu preciso que o meu marido tenha um trabalho melhor. Veio a espiritualidade e ajudou. Quando isso aconteceu: mas eu preciso de mudar de casa porque os meus vizinhos são muito... os meus vizinhos não são bons comigo e eu não tenho o ambiente necessário para... Veio a espiritualidade e ajudou. Chegou a um ponto em que ela disse que não se sentia e negou-se a trabalhar naquilo que lá no início se propôs a fazer. Até que numa reunião ela perguntou ao amigo espiritual, pedia ajuda porque ela queria trabalhar, mas precisava de ajuda. E ele, depois de tantas tentativas, ele disse assim: ela disse, o que for preciso eu faço, a quem eu tiver que orar eu oro, ponho nas minhas orações diárias, que é para pedir ajuda. E ele, sim, realmente há um espírito que a pode ajudar. Diga-me qual é que eu meto já nas minhas orações. E ele diz assim: é o espírito da boa vontade, que era aquilo que ela não tinha. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós temos família, todos nós temos trabalho, graças a Deus, não é? Todos nós temos desafios a passar, mas todos nós também temos um amparo espiritual. E é isso que nós muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes nós focamos em todos estes problemas e esquecemos que
vir a uma palestra, vir a um estudo, vir a uma tarefa. Quando às vezes nós pensamos que é perda de tempo ou estamos a tirar tempo que nós necessitamos, é tudo o contrário. É esse tempo precioso que eles conseguem nos ajudar a envolver para sustentar-nos, para conseguirmos ter forças para enfrentar tudo o resto. Se todos nós pensássemos desta maneira, as coisas seriam muito mais fáceis. Eu dou um exemplo. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando ainda fazíamos o convívio batuirense no Guincho. Havia uma jovem que tinha um teste de latim na altura. E ela já tinha estudado, claro, já tinha feito a sua parte, mas ela precisava de estudar mais. Ela tinha duas opções. Ou ela ficava em casa, ou vinha ao convívio. Ela veio ao convívio e trouxe o livro atrás. O que é que aconteceu? Ela chegou ao teste, tirou 19. Isto é um pequeno exemplo de que, quando nós nos doamos verdadeiramente e nos focamos em dar um pouquinho de nós, eles estão sempre prontos a nos ajudar. Seja com uma ideia durante a noite que nos veio para solucionar aquele problema que estava difícil, seja muitas vezes quando temos problemas em casa com as nossas famílias, é através de nós que eles conseguem sustentar todos aqueles que não vêm, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. E pedimos ajuda, mas esquecemos que nós também precisamos de correr atrás para ir buscá-lo. Não podem ser só eles a fazer essa parte. Mas continuando. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar, auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham na assimilação de livros novos, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. O estudo é muito importante. Nós conhecermos mais aprofundadamente é muito importante para percebermos a melhor maneira de agir. Vir às palestras é importante. Mas só isso não basta. É como diz Jesus que fé sem obras é uma fé morta. Então nós precisamos ter fé sim, uma fé raciocinada, mas arregaçar as mangas e trabalhar. Lá está, não é à toa que a Bárbara disse muito bem no início que o lema desta casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. Só através do trabalho é que nós conseguimos nos desenvencilhar das situações do dia-a-dia. O nosso trabalho não é o dos outros. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas continuando. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizagem, melhoria. Não te ponhas à espera deles, sob a imaginar incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé, mãos à obra, lá está como eu estava a dizer. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir nasce primeiramente no esforço da vontade, unida à decisão. Existe, não sei se vocês já viram alguma vez, e nós muitas vezes, acho que há artigos que nós publicamos na revista com base nisso, que é o portal Momento Espírita, se é que é. E nesse portal, que eu também vou falar aqui mais à frente,
existia a história de um senhor que queria muito ajudar crianças do sítio onde ele vivia, porque era um sítio carenciado, e queria muito ajudar. Ele sabia tudo o que era de artes manuais, só que ele não tinha ferramentas, ele não tinha os materiais necessários. Ele pediu ajuda a Deus através de uma oração, e o que é que aconteceu? Na conversa com o senhor tinha os materiais, tinha o dinheiro para fazer isto, mas não tinha o conhecimento para como fazer. Então o que é que aconteceu? Através da oração do primeiro, eles se juntaram e conseguiram, através da vontade que eles tinham, de plasmar este pensamento, juntarem-se para ajudarem aquelas crianças e, de certa forma, tirá-las daqueles ambientes em que eles muitas vezes são tentados e pô-los a trabalhar e a fazer coisas e depois a vender, a angariar mais dinheiro para continuar este trabalho que ele fazia. Portanto, muitas vezes nós não temos o material necessário, muitas vezes nós não temos as coisas, mas se nós tivermos a nossa vontade, com toda a certeza, mais tarde ou mais cedo, a oportunidade vai aparecer. E o que acontece é que, sem essa vontade, só ficar na imaginação, mas não ter a vontade lá dentro, as coisas não acontecem. Porquê? Porque o principal, que é o nosso, não está cá. Lá está, volta tudo a bater o mesmo. Nós somos os responsáveis por tudo o resto. Continuando, no livro Pensamento e Vida, temos também um capítulo que fala sobre a vontade, que diz assim, este capítulo é muito interessante. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Ou seja, este departamento projeta-nos no futuro, naquilo que nós queremos realizar, e acaba por vincular o nosso coração a uma meta, a um alvo. Depois temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimónios da evolução e da cultura, que é onde nós acumulamos todas as conquistas do nosso intelecto e tudo aquilo que foi conquistado a nível intelectual durante o nosso processo evolutivo. Depois temos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Aqui está tudo aquilo que nos leva a abstrair, a dar, de repente, aqueles voos mais altos, a deixar, por vezes, aquela esfera acanhada das nossas atividades, e aqui é que estão as nossas conquistas da arte e do belo. E depois temos o departamento da memória. Confesso que o meu não anda muito bem, mas arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. No entanto, como todos os escritórios, eles precisam de alguém para os gerir. E surge então, acima de todos estes, o gabinete da vontade. Lá está. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenar viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é a energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando a gravitação e a afinidade, a assimilação e a desassimilação, nos campos múltiplos da forma que serve à arrumagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade é a maior das potências da alma.
é o impacto determinante. Nela nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem esta administração da vontade, o que é que acontece? Todos estes departamentos passam por correr grandes riscos, porque tendem a operar por conta própria. É como numa empresa, se nós imaginem que cada departamento decide, por livre e espontânea vontade, de fazer o que lhe dá na real gana. É uma confusão tremenda. O mesmo acontece connosco. Então, a coordenação, a liderança que a vontade tem, o que é que ela garante? Garante que todos estes setores possam trabalhar em harmonia, possam estar sintonizados com um objetivo maior, focados, e acabam por cada um cumprir a sua função e todos vinculados seguem em conjunto para o mesmo fim. É isto que faz a vontade. Portanto, veem a importância que a vontade tem na nossa vida. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. E nós aqui, relativamente ao desejo, nós vemos isso quando muitas vezes nós somos dominados pelas paixões, pelos desejos do imediato, dos interesses transitórios, que muitas vezes deixam-nos um bocadinho em maus lençóis. E se a vontade está fragilizada, este departamento da inteligência pode, como ele diz aqui, aprisionar-se à criminalidade. Ou seja, é o que vemos quando nós temos grandes mentes, grandes inteligências que estão ligadas a interesses contrários ao bem. E nós temos... não é à toa que tudo aquilo que é menos bom, digamos assim, tem grandes inteligências por trás. Mas a inteligência também pode dar para o bem, como dar para o mal. Daí conseguirmos ou trabalharmos para sintonizar para o sítio certo. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Quando estes dois setores resolvem agir sem o comando seguro da vontade, eles perdem-se e acabam por originar isto. E fui eu que sublinhei isto, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade é suficientemente forte para fazer com que nós possamos sair, muitas vezes, das dificuldades em que nós encontramos. A nossa vontade, o nosso querer. Se nós tivermos isso, tudo o resto nos ajuda. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei derrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. É quando, como por exemplo, vamos pensar assim, no trânsito. Estamos no trânsito, alguém faz alguma coisa, a nossa tendência é estrabuchar. Muitas vezes o pensamento vem à cabeça, mas se nós tivermos a vontade presente de que não o devemos fazer e fomos firmes nisso, o pensamento está lá ainda, por enquanto, mas conseguimos controlar a vontade. Hoje em dia já conseguimos fazer isso. Antes, nós trabalhávamos muito, antigamente, muito à base, por exemplo, o duelo. Hoje em dia, por mais que às vezes tenhamos vontade de, entre aspas, matar a outra pessoa em situações, já ninguém faz isso, porque nós já temos essa parte da vontade controlada. Já não somos regidos pelo instinto, mas começamos a ser regidos muitas vezes pela nossa vontade. Isso é uma coisa que vamos adquirindo ao longo do tempo.
No livro Pão Nosso, passamos da vontade para a boa vontade. Paulo diz-nos assim: vede prudentemente como andais. E começa. Emmanuel. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Ou seja, a boa vontade é o que despoleta tudo o resto. E é única e exclusivamente neste momento o que eles nos pedem. Boa vontade. E até isso nós falhamos tantas vezes. Indo outra vez ao nosso Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, e aqui já vamos entrar na parte do serviço em si, nós temos assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. E no Palavras de Vida Eterna, temos relacionado a isto, agora vamos basear-nos naquilo que Jesus disse, Paulo, que diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. E esta frase tem um significado muito mais profundo do que parece à primeira vista. Porque nós podemos entender este contentamento com o que tenho, que não é apenas no sentido de que o que tenho basta-me, mas quer dizer que o que tenho neste momento é suficiente para mim e é o suficiente para eu poder dar ao outro. Porque muitas vezes é essa a desculpa que nós damos. Eu não tenho para dar. Ou porque ouvimos muito isso de quando eu ganhar o Euromilhões, eu vou ajudar uma associação. Porque não ajudar agora? O ajudar não é só com o dinheiro. Pode ser com o nosso trabalho, pode ser com o nosso carinho, pode ser um sorriso, pode ser uma palavra, pode ser um ombro amigo, pode ser simplesmente ouvir, pode ser um abraço, que hoje é mais difícil, mas pronto. Há tanta maneira que nós temos de ajudar o outro, de nos doar, e nós focamos naquela que é menos importante, como desculpa para a nossa inação. Então, ele escreveu isto quando estava preso em Roma, na carta que ele escreveu aos Filipenses, em que ele procurou levantar o ânimo dos companheiros, estimulando-os à luta, demonstrando naquele momento tão difícil serenidade, força de vontade, doando-lhe tudo aquilo que era possível no momento. E ele estava preso. Portanto, se formos analisar as coisas friamente, ele não tinha muito para dar, mas ele deu o mais importante de si. E ele deu sempre a sua riqueza interior, aquela que já foi conquistada ao longo do tempo, de maneira a poder animá-los para que eles pudessem trabalhar com ele na prática do bem para com todos. E é esse o nosso foco. É para isso que nós devemos nos doar, para que nós todos possamos ajudar-nos uns aos outros, amar-nos uns aos outros. Mas continuando. Afirmaste no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Lá está. Quantas pessoas dizem que gostariam de ajudar em determinada obra, mas colocam sempre condições que consideram como impossibilidades. Imensas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, mas as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Muitas pessoas lamentam, como eu disse, não poder fazer todo o bem que gostariam porque não têm
posses materiais, porque consideram que só com o dinheiro é que é possível auxiliar, quando não é verdade. Não é preciso possuir essa riqueza, essa fortuna, nem mesmo títulos oficiais para poder auxiliar, e não devemos ficar inativos por não os possuirmos. Precisamos daquilo que nós vimos lá atrás, boa vontade. Boa vontade de poder dar aquilo que temos. E na falta de dinheiro, todas as pessoas somos a pensar, nós temos falta de dinheiro. Será que nós não possuímos um bocado do nosso esforço, do nosso tempo? Será que não podemos doar isso? Seja o nosso esforço, seja o nosso tempo, seja o nosso repouso. Será que nós não podemos sair muitas vezes do nosso comodismo para oferecer um pouco a quem mais precisa estar do nosso lado? E nós temos que perceber que isto também é servir. E é muitas vezes isso que nos pede Jesus e Deus. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial, lá está, que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem um auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais decidam algum curso fraterno. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas estamos à espera que outros as façam connosco. E acabamos por, como não temos esse acompanhamento das duas uma, ou acabamos por não fazer, ou acabamos por fazer, mas muitas vezes a reclamar, porque os outros não estão connosco, porque estamos sozinhos. Nós temos que pôr no nosso coração que nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem. A nossa única responsabilidade é aquilo que nós fazemos e a maneira como nós nos doamos. Se não tem ninguém para ir, vamos sozinhos mesmo. Esta casa é o exemplo disso. Os fundadores da casa abriram este centro, vai fazer este ano 25 anos atrás. No primeiro mês, se é que durou tanto, eram, se não me engano, 14 pessoas. As outras 12 saíram, ficaram eles os dois sozinhos. Eles tinham duas opções. Fechar a casa e ir para casa e lamentar-se que todos os outros tinham saído, ou regaçar as mangas e seguir em frente. Graças a Deus que eles arregaçaram as mangas e foram sozinhos mesmo. Porque ao longo do percurso, nós vemos a quantidade de gente que se juntou a eles. E que a casa está como está. Chegou onde chegou. Está aberta neste momento. Porque eles tiveram a força e a boa vontade de, mesmo sozinhos, seguir em frente. E olhem que foram várias semanas só os dois, encarnados. Mas conseguiram, seguiram. Porque focaram-se no compromisso que eles assumiram perante a espiritualidade. Se fosse para ir sozinhos, então vamos sozinhos mesmo. Deus há de ajudar. E assim foi. Por isso, nós aqui estamos, temos o perfeito exemplo disso. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Muitas vezes, é aquela coisa, e nós ouvimos muito, principalmente quem já está desde pequenina na doutrina espírita. Eu quero arranjar um marido espírita. A sorte que nós temos disso acontecer é muito pequena. Muito reduzida mesmo. E muitas vezes está aí a nossa dificuldade. É nós conseguirmos entregar-nos tendo as famílias que não compreendem aquilo que nós fazemos. E muitas vezes isso acontece para a nossa vontade e a nossa perseverança ser posta à prova. E através do equilíbrio, sempre do equilíbrio, nós temos que nos manter firmes. Porque muitas vezes, como eu disse no início, somos nós
conseguimos sustentar a casa toda, através do amparo que nós recebemos aqui. Temos que respeitar, claro, porque cada um está no seu degrau, que não queiram vir. Da mesma maneira que devemos fazer respeitar, não querem, tudo bem, mas nós queremos. Então é a nossa parte. Então temos todos que aprender a nos respeitar uns aos outros. E muitas vezes é através da família. Então não podemos estar à espera do companheiro ideal. Muitas vezes podemos não... Ideal neste aspecto. Muitas vezes podemos não ter. E aí é que é a nossa firmeza a ser posta à prova. Nós somos sempre muito postos à prova. Muito mesmo. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu esta confissão, lá está, estava preso em Roma. Em torno dele o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas, palavrões, nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar o pioneiro do Evangelho, cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Muitas vezes, uma das coisas que se recomenda é que façamos o Evangelho do lar, em casa. Um dia fixo, uma hora fixa, todas as semanas. E eu lembro-me que havia pessoas que iam ter com a Dona Aldina e que diziam que não conseguiam fazer isto, porque a família não era espírita, porque não compreendia. E a indicação que ela dava é: peguem no Evangelho, vão para a casa de banho, 10 minutos é o suficiente, àquela hora. Basta. E muitas vezes foi isto que ajudou a que as coisas se reequilibrassem. Por isso nós vemos aqui que, se nós tivermos esta boa vontade, não é preciso termos um ambiente perfeito, porque nós nunca vamos ter um ambiente perfeito. Ou é porque, por exemplo, falo eu por mim, que tenho uma criança pequena, que lembra sempre de chorar ao Evangelho, na hora toda do Evangelho, não há problema. Era de 20 minutos, passa a meia hora, passa a 40 minutos, até ela acalmar, mas fazemos. Ou porque é uma chave que não abre, perdemos a chave e não temos acesso à casa, ou porque alguém chegou tarde e o trânsito está muito, muito complicado. 1500 coisas vão acontecer. Sempre que é para nos desmotivar a fazer isto. Nós temos que permanecer firmes. Não é às 9h30, se for marcado às 9h30, quando chegamos a casa às 9h40. Mas fazemos. Porque esse compromisso vai ser muito importante para termos aquilo que nós vimos aqui buscar, que é um amparo espiritual. Mas que para isso nós precisamos de fazer a nossa parte. Se aspiras a servir os outros, servindo-te a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. E no decorrer deste capítulo, que é muito interessante que os livros acabam se complementando uns aos outros. No Fonte Viva, também de Emmanuel, ele diz assim: quem serve, prossegue. E fala exatamente sobre aquele trechinho do Evangelho que eu trouxe, que diz assim: a natureza, em toda a parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. Os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante a luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura serve pelo prazer de ser útil. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. E nós vemos que aquele que aprende a servir sabe como reduzir as dificuldades do caminho, descobrindo novos
caminhos. Porquê? Porque ele não está à espera dos outros para fazer as coisas. Ele faz sozinho, faz por si. E muitas vezes na nossa vida nós esperamos que os outros resolvam os nossos problemas. Mas eles só vão ser resolvidos verdadeiramente por nós. Os outros depois podem ajudar, podem ser instrumentos para nos poderem ajudar. Mas o principal trabalhador, aquele que consegue reduzir as dificuldades, somos nós próprios. Eu acho que isso é que é a maravilha de tudo, que não precisamos, neste aspecto, dos outros para poder sair do lugar. Nós precisamos de nós próprios, de darmos o primeiro passo. Depois os outros acabam por caminhar ao nosso lado e nos ajudar, mas esse primeiro passo, essa boa vontade é sempre nossa. E nós recebemos sempre na mesma proporção daquilo que nós doamos. E muitas vezes até recebemos em dobro aquilo que nós fazemos. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. E ele, Jesus, o maior exemplo de dedicação que nós conhecemos, foi quem mais serviu a humanidade. E não foi com bens materiais. Foi com os verdadeiros bens. E que até hoje, e vai até daqui para a frente, e continua sempre a dedicar-se em nos ajudar. Até ao fim da luta de cada um de nós. Portanto, vem o fim da luta ainda demora muito. Portanto, vem o tempo que ele está e continua a dedicar-se a nós. Se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Quem serve, prossegue. E prossegue como? Prossegue na caminhada e não estaciona. Por isso, paremos de perder tempo com inutilidades, porque se sentirmos e agirmos com Jesus, nós vamos nos sentir muito mais felizes e vamos procurar nos melhorar a cada dia com aquilo que a vida nos dá num momento. E se não dá aquilo que nós achamos que precisamos, é porque ainda não precisamos disso. Se calhar nunca vamos precisar. E mais tarde ou mais cedo vamos perceber isso. Eu acho que isto, deixem-me ver. Não é Francisco Cândido Xavier, desculpa, isto ficou mal, é a redação do Momento Espírita. Eu trouxe esta história porque acho que esta história é o exemplo perfeito de que nada do que eu disse aqui é única exclusivamente para quem é espírita, é para qualquer pessoa. E esta história é o exemplo disso. Quando o desejo é servir, Oliver Davies, na altura, tinha apenas 5 anos de idade e ele morava nos Estados Unidos, no estado de Kansas. E naquele último Natal ele pediu um uniforme de polícia à mãe como presente. O que a mãe estranhou, porquê? Porque ele não tinha ninguém na família que fosse polícia, que ele pudesse, como ele diz aqui, eventualmente desejasse imitar. O uniforme azul que ele recebeu tornou-se a sua veste diária, até mesmo para ir à escola. Nascia ali o oficial Oliver Davies. Logo, ele pediu mais equipamentos policiais. Quando a sua mãe viu uma moto de polícia do tamanho de uma criança, de imediato a adquiriu. Com ela, ele chegou a posar para fotos ao lado de polícias verdadeiros com as suas grandes motos. Não satisfeito em vigiar a sua mãe no trânsito, quando ela conduz muito rápido, ou quando troca de faixa sem sinalizar com o pisca, ele perguntou como poderia ajudar as pessoas.
E olhem como as crianças que estão a vir já trazem muito essa necessidade de ajudar os outros. Porque já estamos num planeta que está a entrar, já está em transição, e já vemos como os espíritos que aí vêm já trazem essa necessidade dentro deles. Porque um bom agente, que ele diz, da polícia, faz isso, ajuda as pessoas. Como resultado, ele começou a visitar casas de repouso locais e distribuir flores para os moradores. No primeiro local, ele ficou um pouco nervoso. Não sabia bem o que fazer, além de dar flores a cada um. Será que poderia abraçá-los? Isto, claro, foi antes da pandemia, não é? Quando acabou aquela visita, ele disse que queria repetir porque tinha gostado muito. Foi-se soltando nas visitas seguintes, foi perdendo a timidez. Hoje entra então com a sua moto, oferece uma flor a cada um e abraça. Como vocês podem ver, ele não dá nada. O que ele dá, principalmente àquelas pessoas que se encontram nas casas de repouso, em fim de vida, em que muitas vezes são abandonadas pelos familiares e que precisam de um abraço e de uma flor desse gesto, é muito mais do que qualquer dinheiro pode pagar. E é isso que ele faz. Esta é a parte dele. E eu trouxe-vos a foto dele. Por isso vem, muitas vezes, são as crianças que nos vêm ensinar a facilidade de nós fazermos o bem aos nossos semelhantes. Porque nós, à medida que vamos crescendo, vamos nos esquecendo do quão fácil são as coisas. E acabamos por dificultá-las. Lá está. Sem dúvida, uma nova geração está a surgir na Terra. Essa geração que vem, como eu disse, para transformar o mundo, a partir daqueles pequenos gestos, das coisas mais simples, mas que fazem toda a diferença no dia-a-dia de cada um. E esta geração é aquela geração que pensa no outro, que deseja ver o outro feliz, que nem que seja como ele aqui, quando entra pela sala adentro com a sua moto, por minutos. Mas esses minutos, muitas vezes, é aquilo que aqueles velhinhos precisam para se manterem firmes na fase final da sua vida. E é como se fosse um raio de sol a entrar na vida deles. E muitas vezes nós podemos ser o raio de sol da pessoa que está ao nosso lado. Mas por acharmos que um sorriso ou um abraço não tem aquele valor que o dinheiro tem, nós acabamos por não fazer. E continuando, que já estamos quase a acabar, eu trouxe, porque achei muito giro, o pequeno decálogo do serviço espiritual. E ele diz assim: se procuras materializar o espírito, espiritualiza a matéria. Se desejas aumentar o uso da alma, diminui o uso da carne. Se buscas receber, aprende também a dar de ti mesmo. Se pretendes encontrar a luz, foge à sombra. Se buscas verdadeiramente o bem, evita o mal. Se aspiras à integração com a verdade, abstém-te da fantasia. Se julgas o privilégio desagradável nos outros, não reclames prerrogativas ao teu círculo pessoal. Se esperas realização nobre, não ouvides o trabalho incessante, a persistência no bem, o estudo edificante, a sementeira benéfica e o serviço desinteressado aos semelhantes. Se aguardas a revelação dos céus, revela-te com humildade diante do Senhor e diante dos teus irmãos, com espírito de reconstrução do próprio destino. Se buscas bênção consoladora na doutrina dos Espíritos, sobre a inspiração de Jesus, nosso Mestre e Senhor, traz com alegria o Espiritismo por fora, mas não te esqueças de conservar o Evangelho por dentro. E muitas vezes é isso que nós nos esquecemos. Queremos ir para fora quando ainda não temos a base cá dentro. E é o que está cá dentro que importa. Verdadeiramente o que está cá dentro.
Eu fui a este livro, Correio Fraterno. Eu acho que todos os livros de Chico são maravilhosos, então aqueles que têm poemas de autores diversos, para mim, são inspiradores. Fala ao servir. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Erga a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a erro. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesses nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração dos teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda a malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria. E é aqui que nós vemos que servir é a receita infalível para a nossa felicidade presente e futura. Nós estamos neste momento a semear aquilo que vamos colher amanhã. Não podemos esperar uma colheita farta se não semeamos agora. Não podemos esperar colher dias melhores se não os semeamos agora. As nossas ações de agora vão repercutir no futuro. E muitas vezes é isso que nós nos esquecemos. Nós queremos colher os frutos, mas esquecemos que tudo aquilo que nós plantamos foram verdadeiros cactos. E é isso que é importante. É nós servirmos com todo o nosso coração. E acreditem que todos os dias nós temos a oportunidade de servir, de dar algo em troca. Seja perante alguém que, porque não está bem, nos dirigiu uma palavra mais agressiva, seja porque alguém que está triste precisa desabafar, seja porque alguém precisa, lá está, como eu disse, do abraço. Neste momento, dizem que os olhos são o espírito da alma. Os olhos com as máscaras são aquilo que estão mais visíveis a toda a gente. E nós conseguimos... O nosso verdadeiro sorriso é com os olhos. Portanto, nós conseguimos transmitir esse sorriso. Nós conseguimos transmitir isso. E nós temos que começar, acima de tudo, a servir, a dar de nós tudo aquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos, graças a Deus, apesar de imperfeitos, todos nós temos a semente do amor. Que aos poucos estamos a desenvolvê-la. Isso é o mais importante que nós temos que dar. E nós temos isso em nós. E muitas vezes nos esquecemos disto. Então, esta palestra foi exatamente para isso. Para nós nos focarmos naquilo que nós temos, na nossa verdadeira vontade de servir, porque é através dessa boa vontade que nós conseguimos desempenhar o nosso papel da melhor maneira e muitas vezes, ajudando os outros, acabamos por nos ajudar a nós. Muito obrigada a todos e muita paz. Então, boa tarde. Bom, a Michelle já nos deu uma palestra muito rica sobre o que é servir. E servir é um curso para nós concluirmos em várias encarnações, porque numa só nós não conseguimos. É um curso universitário que é bem complicado nós fazermos,
já que muitas vezes nós perdemos-nos pelo caminho. Paulo disse que quem abandona essa ação de servir é porque ainda não conseguiu compreender as luzes do Evangelho. E quem consegue entender as luzes do Evangelho, porque é pelo Evangelho que nós temos que aprender a servir, acaba por entender o quanto tem que melhorar o seu coração. Porque para servir como Jesus nos ensinou, nós temos que melhorar profundamente o nosso coração. E depois, para além de servirmos melhorando o coração, temos que persistir na caminhada, que nem sempre, como nos disse a Michelle, é fácil. É uma caminhada cheia de escolhos, cheia de dificuldades, cheia de sacrifícios muitas vezes e de renúncias. Mas é essa renúncia que nos traz luz. São muitas as histórias, e não temos tempo de as contar, mas são muitas as histórias em que nós aprendemos que pela renúncia o Espírito afasta de si a treva e alcança o mérito de ser amparado e de receber a luz. São muitas as histórias onde nós muitas vezes vemos que o Espírito até recebe a bênção de ter uma encarnação mais longa para poder concluir melhor as suas tarefas. Então, servir é uma reflexão que eu acho que todos nós podemos levar hoje daqui, como aprender a servir o nosso próximo e como aprendermos a servir tudo aquilo a que nos propusemos antes de renascer, porque nós também nos estamos a servir a nós próprios. E vamos então para a prece de encerramento dos nossos trabalhos. E vamos de novo ao encontro da figura amorosa do Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos disse um dia que só iremos ao Pai através dele. Vamos ao encontro dessa imagem, desse ser amoroso, luminoso e misericordioso, que nos ampara há milénios, que nos mostra as luzes do caminho e que há 2000 anos veio até nós para nos mostrar o reino de Deus que está dentro de nós, para nos mostrar que as luzes do Evangelho são sementes que Ele semeia nos nossos corações, no silêncio dos nossos pensamentos, nas orações que lhe dirigimos e nas ações que já conseguimos praticar em seu nome. Pedimos, Mestre amado, que nesta hora possais derramar sobre nós as bênçãos necessárias e vos agradecemos, como sempre, por nesta hora nos envolverdes no vosso amor e na vossa paz, por nos mostrardes, Senhor, o caminho de luz com que alcançaremos um dia a casa do Pai. Vos rogamos, Senhor, para que nos ajudeis a perseverar nos caminhos do vosso Evangelho, nos caminhos de trabalho em benefício do nosso próximo e na imensa tarefa de nos renovarmos a nós próprios.
Vos rogamos ainda, Senhor, por todos os nossos irmãos que não podem aqui estar presentes hoje, que possam estas bênçãos dirigir-se aos seus corações, mas que possam também alcançar todos os nossos irmãos que no plano espiritual vieram ao nosso encontro e aqui estão para aprendermos em conjunto. Vos rogamos nesta hora, Mestre, pelo mundo lá fora, por todos os que sofrem, por todos os doentes, por todos os que estão presos, por todos os que não vos conhecem e por todos nós, Senhor, que já vos conhecemos, mas que tantas vezes ainda erramos e caímos. Que a vossa misericórdia possa envolver-nos e vós possais, Mestre, abençoar-nos a todos, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. Não se esqueçam de ir buscar as águas no caso de as terem trazido. Muita paz. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.